tá? Tanto que na aula de hoje, eu não vou usar o quadriculado. Eu vou usar linha comum, ok? Coloquem aí no caderno de física de vocês a data de hoje, dia 17 de março, e vamos começar aqui a nossa aula. Para começar a nossa aula, eu vou começar relembrando algumas coisas que eu falei em aulas passadas para vocês sobre relações trigonométricas, tá? Então, eu já falei para vocês, aqui eu só estou relembrando. Então, só para lembrar, nós tínhamos um triângulo, o lado maior, se eu não me engano, com vocês, estava chamando de C. Um triângulo retângulo, isso é com ângulo de 90 graus. Eu marquei um ângulo, não lembro se foi 1 ou 2. Eu vou usar sempre o ângulo que está encostado aqui na horizontal. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Deixa eu só fechar a porta aqui, que está em aula. Lá embaixo. As crianças falam muito alto. Ângulo θ. O lado oposto eu vou chamar de A. O lado que está encostado no ângulo θ eu chamei de B. E aí eu falei para vocês algumas relações trigonométricas. A primeira era o seno. O seno era o cateto oposto, que era o A, sobre a hipotenusa, que era o C. Falei para vocês de cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí eu comentei com vocês, vou por aqui no cantinho, uma tabelinha. Essa tabelinha eu vou usar lá na aula. 30, 45 e 60. São os valores mais comuns que a gente usa de seno e cosseno. E aí tinha até uma musiquinha para a gente fazer essa tabelinha, né? Então, eu vou deixar sempre essa tabelinha próxima, porque eu preciso dela. Se for algum outro valor, sem ser 30, sem ser 45, sem ser 60, o enunciado do exercício vai me dizer. Não estou pondo a tangente na minha tabelinha. Por qual motivo? Eu não vou usar tangente por enquanto, tá? Então, verifiquem aí se eu fiz isso com vocês em alguma aula passada. Se eu fiz seno, cosseno, tangente, se eu falei de tudo isso. Jóia. Então, nós vamos começar na aula de hoje. Deixa eu cortar isso aqui. Se eu já falei, eu vou só recortar, eu vou colar de novo minha tabelinha. Vou apagar toda essa minha luzinha, já falei disso. Deixa eu colar minha tabelinha aqui de novo. Eu quero levar minha tabelinha agora lá para o canto. Senão fica aquele triângulo ali, e aquele triângulo eu não quero. Vou começar fazendo a decomposição de um vetor, tá? Depois eu faço operações com vetores para vocês. Então, eu vou desenhar na vertical um eixo Y. Vejam, eu não estou mais com papel quadriculado. Na horizontal, eu vou desenhar um eixo X. E eu vou desenhar aqui em vermelho para vocês um vetor, que eu vou chamar de vetor A. O que eu fizer para o vetor A, gente, eu tenho que fazer para um vetor B, para um vetor C, para um vetor D, para um vetor E, para um vetor F. Não importa qual vetor eu tenha. O que eu fizer agora nesse exemplo, eu tenho que fazer para qualquer vetor que eu for fazer decomposição sem o papel quadriculado. Aqui está o ângulo, θ. Decompor esse vetor é o mesmo que a gente fazia no papel quadriculado. Vai lá na extremidade do vetor, desce uma linha na vertical, até encostar no eixo X. Onde ela encostou no eixo X, nós vamos ter a nossa componente, que nós vamos chamar de componente AX. A gente já estava fazendo isso no papel quadriculado também.
Só que no papel quadriculado, eu conseguia já um módulo do AX contando quadradinhos. Agora eu não tenho papel quadriculado, tá? Então, eu não vou contar quadradinhos. Da pontinha do vetor A, encosta ali no eixo Y, e onde encostou no eixo Y, vocês vão desenhar a componente AY. Prestem bem atenção no desenho de vocês. O AY que eu tenho desse lado esquerdo aqui, que eu passei o marca-texto verde, tem o mesmo comprimento que essa minha linha vertical aqui, que eu tracei da extremidade do A até encostar no eixo X. É o mesmo tamanho, tá? Tanto que eu vou desenhar aqui embaixo o meu vetor A de novo. O meu vetor A, ele tem uma componente AX, aqui na vertical. Se eu quiser, eu posso desenhar a componente AY aqui, ó. Se eu desenhar a minha componente AY aqui em vermelho à direita, eu estou usando a regra do polígono para a X e a Y, de tal forma que a origem do AX ficou livre, a extremidade do AY seria livre, e o meu vetor A seria a soma do AX mais o AY, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu só quero transformar isso em um triângulo, tá? Por que eu quero transformar isso num triângulo? Porque aqui está o meu ângulo θ. Olhando para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, ao invés de ter C, A e B, a hipotenusa, ela é o meu vetor A, o AY é o meu cateto oposto ao ângulo, e o meu AX é o cateto adjacente, tá? Então, eu tenho um triângulo aqui. Se eu pegar as minhas relações trigonométricas com as letrinhas que eu tenho, eu vou escrever, portanto, que um seno não é cateto oposto, então ele vai ser AY sobre a hipotenusa, e a hipotenusa para nós é o vetor A. Se eu quero saber a componente AY, eu vou pegar o A que está dividindo e vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ficar com A vezes o seno do ângulo igual a minha componente AY. Antes, eu tinha o AY contando o papelzinho quadriculado. Agora, sempre que eu precisar saber quanto mede uma componente no eixo Y, eu vou pegar o tamanho do meu vetor e vou multiplicar pelo seno do ângulo. Tá? Outra relação trigonométrica. Cosseno do ângulo. Quem é o cosseno? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? AX. Dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa agora é o meu vetor A. O meu vetor A está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ficar com A multiplicado pelo cosseno do ângulo, isso vai ser a medida da componente AX. Então, sempre que eu quiser saber uma componente de um vetor no eixo X, eu vou pegar o tamanho do meu vetor e vou multiplicar pelo cosseno do ângulo. Vai ser sempre a x igual a cosseno, a y igual a seno? Para nós, sim, tá? Por que vai ser sempre essa relação aqui? A seno e a cosseno, porque eu estou sempre usando o ângulo com o eixo x. Cláudia, mas e se acontecer do problema desenhar YX, e ao invés dele dar o ângulo aqui de baixo, ele dá o ângulo aqui de cima? Por exemplo, o ângulo aqui de cima ele me deu como 60 graus. Continua essa relação que você montou?
eu vou continuar essa relação que eu montei, só que eu não vou usar o ângulo de 60. Eu vou resolver tudo usando o ângulo de 30. Eu sempre uso o ângulo aqui de baixo, tá? Só falta o 4, que eu vou explicar hoje, Otávio. Bom, então eu sempre uso o ângulo aqui de baixo. Ah, como é que eu sei que o ângulo aqui de baixo é 30 graus? Porque eu sei que entre y e x existe aqui em cima 90 graus. Se entre o y e o x o meu ângulo é de 90 graus e o exercício me deu o ângulo aqui de cima como 60, o ângulo aqui de baixo tem que ser um valor para eu chegar nos 90. Ou eu faço 90 menos 60, tá? Eu sempre estou trabalhando com um ângulo aqui de baixo. Se eu tiver o ângulo aqui de cima, a minha relação trigonométrica aqui muda. Aí o x passa a ser seno e o y passa a ser cosseno, se for usar o de 60, tá? Então, não tem necessidade de eu ficar convertendo as relações trigonométricas se eu consigo descobrir quanto vale o ângulo aqui de baixo facilmente. Então, a partir de agora, eu estou trabalhando com essas duas expressões. Coloquem ela em destaque no caderno de vocês, tá bom? Por enquanto, eu não fiz nenhuma soma vetorial. Por enquanto, eu só disse que, a partir de agora, eu não vou calcular mais a componente AX contando quadradinhos, e nem vou calcular a componente AY contando quadradinhos. Agora eu vou fazer Sora, você caiu. contas. Tá. Bota um pouquinho. Você Voltar. parou de falar um Ah, pouco. aquele rabisco lá de baixo? Você quer esse rabisco aqui de baixo, é isso? Não, tipo, você começou a falar e travou. Ah, eu travei, tá. Então, o que eu disse foi que nós vamos, a partir de agora, não mais contar quadradinhos, tá? A partir de agora, nós vamos usar essas duas relações que estão aqui, ó. Então, coloque essas duas relações em destaque no caderno de vocês. Além dessas duas relações em destaque, mantenha essa tabelinha aí próxima de vocês, porque é essa tabelinha e essa relação que nós vamos usar a partir de agora, tá certo? Eu não fiz ainda nenhuma soma de vetores, eu só estou dizendo como é que eu vou fazer as minhas decomposições a partir de agora. Pessoal, só para saber quem está aí, Isabela está presente. Isa, põe um S para mim no chat. Ok. Isa, você já copiou essa tela que eu coloquei agora, Isa? Colocando isso, copia. Coloque em destaque o AY, coloque em destaque o AX. Deixa a tabelinha fácil para você. Adriano está presente, Adriano? Já Adriano está copiando as informações da luzinha, já copiou. Destacou as informações, Adriano, destaca. Não esquece de pôr as setinhas, não esquece de pôr as barrinhas, ok? Nem na cópia da lousa, nem na lista de exercícios, tá certo? Cadê o Jonatas? Jonatas, cadê você? Fala um oi para nós. Aê, Jonatas, salve, salve, Jonatas. Tá copiando a lousa, Jonatas? Já copiou, pôs em destaque a X, a Y, colocou todas as setinhas, colocou todas as barrinhas, Jonatas. Ótimo. Pessoal, alguém que ainda está copiando, põe um ponto para mim no chat, senão eu vou apagar aqui essa tela. Joia, Michele, Manuel, pode copiar tranquilo. Vou seguir aqui minha chamada, então. Cadê a Mirella? Mirella está presente. Ok, Mirella, copia a luzinha, Mirella põe em destaque o que eu pedi, tá bom? Samuel já marcou para mim aí. Cadê Samuel? Samuel, tá presente?
A Michelle, eu sei que está. Michelle Yara está presente. Samuel, muito bem, Samuel. Copiei a nossa lozinha, Samuel. Põe os destaques necessários. O Emanuel, eu já sei que está presente. O Emanuel Conceição. O Roger, eu já sei que está presente, porque colocou um pontinho ali para mim no chat. A Esther, quando vocês acabarem de copiar, por gentileza, escreve para mim, já copiei. E aí eu prossigo. Joana também está presente. Já. Cadê o Otávio? Otávio, você está aí, Otávio? Copiou a lousa, Otávio? Já pôs a setinha em cima de todos os vetores, Otávio? Verifica aí se nada ficou faltando do setinho, Otávio. Matheus, eu já pus presença. Beleza. O Tiago Gonçalves está presente. Ok, obrigada, Esther. Conseguiu copiar, Tiago? Uhum. Como está a minha lista, Tiago? Já começou a fazer ou ainda não? Já tô na última. Ah, já fez até a última, Ti? Uhum. Que bom. Depois você diz para mim quanto deu, para a gente ter uma ideia do resultado, Ti. O da última foi 4? Ai, desculpa. Ai, espirrei. Ai. Depois você fala para a gente quanto deu, tá? Finalzinho da aula. Bem, no caso eu tinha, na verdade, começado e ainda não terminei, mas, tipo, já comecei a fazer. Legal. Então, pessoal, eu estou apagando aqui o lado esquerdo e eu vou propor uma soma vetorial sem o papel quadriculado, tá? Então, desenhem aí no caderno de vocês um eixo Y, desenhem no caderno de vocês um eixo X. Essa minha resolução vai ficar bem detalhada, depois as próximas eu não vou fazer tão detalhada assim, tá? Porque aí a gente vai ganhando mais confiança nas resoluções. Aqui está o meu vetor A. Eu vou pôr aqui embaixo um vetor B. O A eu pus em vermelho, o B eu pus em verde. E eu estou dizendo para vocês que o meu vetor A mede. Peraí, deixa eu voltar aqui, senão vai ficar um negócio assim. Estou dando aqui alguns dados para vocês. O meu vetor a medida dele é 10 centímetros. O meu vetor B, a medida dele é 8 centímetros. O A está formando um ângulo de 45 graus com o X, e o B está formando um ângulo de 60 graus com o X. Eu quero um vetor R, que é o A mais o B. Ah, poderia fazer por polígono, poderia fazer por paralelogramo, poderia usar papel quadriculado, mas eu não quero nada disso. Eu quero por decomposição de vetores, usando aí as nossas relaçõezinhas trigonométricas, tanto é que eu não estou nem no papel quadriculado, tá? Isso aqui que eu pus agora são dados, são informações. Como é uma soma vetorial, eu sempre escrevo R igual a mais B, tá? Eu vou representar o meu vetor R e vou descobrir quanto é que ele mede, usando a decomposição de vetores. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos decompor os vetores, tá? Então, eu vou lá no meu vetor A, na pontinha do meu vetor A, lá na extremidade dele, eu vou descer uma linha na vertical, vou encostar no eixo X e vou desenhar ali a minha componente AX. Aumentei aqui a tela para vocês.
Então, da origem do A até onde eu desci minha linha vertical, eu tenho aqui uma componente em amarelo, que eu estou chamando de componente AX. Vou fazer um esboço aqui embaixo, ó. Aqui está a minha componente na horizontal, para a direita, que eu estou chamando de AX. Não tenho quadradinhos para saber quanto mede o AX. Se eu não tenho quadradinhos para saber quanto mede o AX, eu vou ter que calcular esse AX. De que maneira eu vou calcular esse meu vetor AX? Eu vou lembrar que eu tenho uma figura e eu tenho uma expressãozinha para calcular o AX. O AX, ele é o A vezes o cosseno do ângulo. Lembra que eu disse para vocês anotarem a expressão, porque é ela que a gente vai usar? Então, AX é A cosseno do ângulo. Quanto mede o vetor A? Eu vou olhar lá nos meus dados. Meu vetor A mede 10. O cosseno, quanto é que o ângulo A forma com o eixo X? Vou olhar na minha figura, ó. O vetor A forma com o eixo X um ângulo de 45 graus. Então, é 10 que multiplica o cosseno de 45. Tá? Da onde veio 10? Lá dos meus dados. Da onde veio o cosseno do 45? O cosseno veio das relações trigonométricas e o 45 veio da minha figura. Aí eu vou olhar a tabela. Na minha tabela, eu sei o cosseno de 45. Tá aqui, ó. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o meu AX, ele vai ser 10 que multiplica raiz de 2 sobre 2. Eu vou simplificar o 10 com o 2. Se eu simplificar o 10 com o 2, 10 dividido por 2 vai me dar 5. Eu fico, então, com 5 raiz de 2. Tá? E se eu quiser usar raiz de 2 igual a 1,4, eu posso? Normalmente, nesses exercícios, eu vou fazer uso desse valor, tá? Eu vou acabar usando raiz de 2 igual a 1,4 e raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Então, se eu usar raiz de 2 igual a 1,4, eu vou ficar com 1,4 vezes 5. Então, o meu AX, ele passa a ser 5. Estou colocando o raiz de 2 no lugar dele 1,4. Então, fica 5 vezes 1,4, que vai me dar 7. 7 centímetros. Tá aqui uma informação, ó. Achei o meu AX. Lá no meu desenho, lá no meu esboço, eu vou colocar aqui entre parênteses, ó, que ele mede 7,5. Eu vou deixar aqui anotadinho, ó, do lado do vetor que eu desenhei, que eu chamei de AX. Professora, me explica uma coisa. Fala. O que aconteceu com o 45? O 45 graus, Isso, eu isso. troquei o cosseno de 45 pelo valor que está aqui na tabela, ó, pelo raiz de 2 sobre 2. Ah, certo, verdade. E todo cosseno de 45 eu troquei por raiz de 2 sobre 2, ok? Então, vamos continuar aqui. Eu só calculei a componente AX. Agora, eu vou lá na pontinha do meu vetor A, vou pegar uma linha na horizontal, vou encostar no eixo Y. Eu acho que é 7. Vou até fazer a continha aqui, ó. 1,4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, vão 2.
5 vezes 1, 5, com 2, 7, vírgula uma casa, 7,0 com 7. Está escrito 7,5? Ah, é 7,5. Eu escrevi errado. Obrigada, João Vitor. Tô doida. É 7. Valeu, João. Só para ver se você tá esperto aí, ó. Aqui é 7. Obrigada, João. João tá acordadíssimo na aula. Valeu, João. Agora, vamos para a nossa componente AY. Então, aqui está o meu AY. Desenhei ali na figura em amarelo a componente AY. Vou pôr um esbocinho aqui embaixo, ó. O AY está na vertical para cima. É só um esboço, gente. Não precisa ser certinho, não. É só para eu lembrar onde ele está, certo? Quanto mede o meu vetor AY? Para saber quanto mede o meu vetor AY, gente, eu vou usar essa expressão aqui, ó. AY é o A seno do ângulo, tá? Eu usei para o AX, A cosseno. Agora, para o AY, eu vou usar o A seno. Então, AY é o A multiplicado pelo seno do ângulo. É essa expressão que eu estou usando. Quem é o A? Vai lá nos dados. O A, ele vale 10. É o seno de que ângulo? Olha na figura. O A está formando 45 graus com eixo X. É sempre o ângulo com eixo X. 45. Nesse caso, nós vamos achar o mesmo valor. Por que nós vamos achar o mesmo valor? Porque eu quero o seno de 45. E o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. É o mesmo valor que eu tenho para o cosseno. Vou simplificar o 10 com o 2, vai me dar 5. Então, o AY é 5 raiz de 2. Estou trocando o raiz de 2 por 1,4. Então, o meu vetor AY é 5 vezes 1,4, o que também vai me dar 7 centímetros. Vou guardar essa informaçãozinha, ó. Na verdade, eu vou pôr essa informaçãozinha, sim, vai dar o mesmo resultado do AY, porque o ângulo é 45 graus. E aí, o seno e o cosseno são iguais. Então, aqui também é 7 centímetros. Deixa eu pôr 1,0 aqui, ó, porque eu pus 1,0 lá em cima. Ok? Pessoal, olhem para a figura, tem dois vetores. Tem o vetor A e tem o vetor B. Tudo que eu fiz até agora foi para o vetor A. Eu vou ter que fazer as mesmas coisas para o vetor B. Se eu tiver um vetor C, eu vou ter que fazer as mesmas coisas para o vetor C. Se eu tiver um vetor D, eu vou ter que fazer as mesmas coisas para o vetor D. Isso ainda não é a soma. Eu ainda não resolvi o R igual a A mais B. Eu só achei componentes do A e vou achar agora componentes do B. Então, na figura, nós vamos lá no vetor B e nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos com o vetor A. Isso é, indo lá na figura, aqui eu vou pôr de laranja agora, vou pôr aí azul, pronto, ainda não usei o azul. Vou lá na pontinha do meu vetor B, lá na extremidade, vou subir uma linha na vertical, eu vou aumentar aqui, depois eu diminuo a tela de novo, tá? Não se preocupem, eu vou diminuir a tela. Estou indo lá na minha figura, da extremidade do B, eu vou subir uma linha na vertical até encostar no eixo X, e da origem do B até onde eu encostei no eixo X, eu vou desenhar um vetor em azul, que eu estou chamando aqui de BX.
E da pontinha do B, na horizontal, eu vou encostar lá no eixo Y e vou dizer que da origem do B até essa linha horizontal que encostou no eixo Y, eu tenho aqui a minha componente BY. Então, o que eu fiz para o A, da extremidade, desci uma linha na vertical, encostei no X. Peguei uma linha na horizontal, encostei no Y. Desenhei o AX, desenhei o AY. Fiz a mesma coisa para o B. Da extremidade do B, uma linha na vertical, encostei no X. Uma linha na horizontal, encostei no Y. Aí eu vou ter da origem do B até o pontinho que eu tenho ali, da vertical, a componente BX. Da origem do B até o pontinho que eu tenho ali, que eu puxei da horizontal, eu tenho o BY. Vou vir aqui no meu esboço. Quem é o meu BX? O meu BX, eu vou pôr ele aqui pertinho do meu AX, ó. Ele é um vetor que aponta para a direita. Estou desenhando ele aqui, BX. Depois eu ponho o valor dele, eu ainda preciso calcular. Quem é o meu BY? Vou pôr ele aqui, ó, do ladinho do meu AY. O meu BY, ele é um vetor que aponta para baixo. Então, tá aqui. No esboço, lembrando, isso aqui é um esboço. Eu já tenho a X, a Y, agora eu pus BX e BY. Só que eu preciso desses valores. Eu preciso saber quanto mede BX e eu preciso saber quanto mede BY. O que eu vou fazer para descobrir quanto mede BX, quanto mede BY? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz para o A. Então, vou pôr aqui no cantinho, ó. Quem é o BX? Se é eixo X, pessoal, eu vou olhar aqui, ó. Se é eixo X, é o meu vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo. Só que o meu vetor agora é o meu vetor B. Então, eu vou pegar o meu vetor B e vou multiplicar pelo cosseno do ângulo. Quanto mede o meu vetor B? Eu vou lá nos dados. O meu vetor B, ele mede 8. Quanto mede o ângulo? Vou olhar na figura, ó. O ângulo na minha figura tá lá. Com o eixo X, ele é 60 graus. Eu preciso, então, do cosseno de 60 graus. Então, o meu BX, ele vai ser 8, cosseno de 60. Vou olhar na tabelinha. Cosseno de 60, cosseno está aqui embaixo, 60, ele vale meio. Então, o meu BX é 8 vezes meio, que é o mesmo que 8 dividido por 2, que vai me dar 4 centímetros. Então, eu tenho aqui o BX. Vou lá no meu esboço. Onde está o BX? Do ladinho aqui, entre parênteses, eu vou pôr 4 centímetros. Agora, eu vou calcular BY. Como que eu calculo BY? Eu vou buscar a expressão com Y. Qual é a expressão com Y? A expressão é A vezes seno do ângulo. Tá, mas agora não é o vetor A. Agora é o vetor B, o da vez. Então, B vezes o seno do ângulo. Nos meus dados, eu tenho o valor do vetor B. O vetor B é 8. O seno é o seno do 60. Aí eu vou lá na tabelinha procurar o seno do 60. O seno do 60 está na minha tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Então, o meu BY, ele mede 8 no lugar do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Eu vou simplificar o 8 com o 2. Simplificando o 8 com o 2, eu vou ficar, então, com o meu BY, é 4 raiz de 3. Eu vou fazer uma consideração, igual eu fiz ali no outro caso. Eu vou considerar aqui, ó, raiz de 3, 1,7.
aqui eu considerei raiz de 2, 1,4. Aqui eu estou considerando raiz de 3, 1,7. Então, meu BY vai ser 4 vezes 1,7. Glaucio, eu quero deixar na raiz. Depois você vai ter que fazer as continhas de soma com as raízes quadradas, tá? Se souber fazer soma com raiz quadrada, tudo bem. Eu prefiro tirar a raiz nesse caso. 4 vezes 1,7 vai me dar 6,8. Então, eu já tenho o valor do BY. Vou lá no meu esboço, ó. No meu esboço, o meu BY, tá aqui no cantinho, ele vale 6,8. Enquanto vocês copiam, ó, minha lousa tá cheia de coisa. A próxima vai ter todos esses detalhezinhos, não, tá? É só o primeiro que a gente está fazendo. Enquanto vocês copiam, eu vou prosseguir na chamada, tá bom? O Davi está presente? Sim, professor, eu estou presente. Está conseguindo copiar, Davi? Sim, Sim, até aqui você conseguiu acompanhar tudo que eu fiz, Davi? eu consegui acompanhar. Tá, joia, tá muito difícil? Não, até que tá tranquilo. Que bom, Davi. Então, peraí que a gente vai complicar, tá? Para não ficar tão tranquilo, a gente sempre dá uma complicadinha, sabe, Davi? Para ficar mais divertido. Estou brincando, Davi. É bom que você esteja conseguindo entender, tá? Já copiou tudo? Já, Já começou minha lista, Davi? eu já comecei. Então tá ótimo, Davi. Você fez até qual? Eu terminei a 2. Ok. Obrigada, viu, Davi? Francine, se eu não me engano, a lista ficou para o dia 22. Tem que dar uma conferida lá na atividade. Ficou para a semana que vem, tá? Cadê o Andrei? Andrei tá presente, Andrei? Eu Copiou, Andrei? copiei. Tá entendendo o que eu tô falando, Andrei? Tá, tô. Tá difícil? Não, Não? Já começou a lista, Andrei? ainda não. Então tem que começar, hein? Ó, o prazo dela, não esquece, tá bom? Andrei, você viu se você pôs as setinhas e as barrinhas aí onde precisava no seu caderno? Se você não Coloquei em esqueceu todos nenhum? os. Então Coloquei tá em todos. bom. Que bom. Obrigada, viu, Andrei? Elisa, está presente, Elisa? Elisa está copiando. Ótimo, está entendendo, Elisa? Professor, você pode descer só um pouquinho? Descer a tela significa subir a tela para mim, né? É isso aqui que você quer que eu faça ou é isso aqui? Não, tá certo, já tava certo. Tá, É que eu não... fui fazendo a conta do BY e daí achei que tinha conta mais pra baixo, mas tem a não, setinha não ali. tem não. É isso aí, tá certinho. Elisa copiou. Elisa começou minha lista já, Elisa? Eu estou trabalhando na lista. Ah, que bom, Elisa. Parabéns. Fica pouquinho agora para terminar. Pessoal, se alguém ainda está copiando, coloca um ponto para mim no chat, para eu saber quem está copiando. Falta só fazer o BX. Ok. O Nicolas também está copiando, o Ícaro também. Eu já vou aproveitar esse pessoal que está pondo pontinho e eu já marco a presença desse pessoal. O Emanuel está copiando, né, Emanuel? Copia, não esquece de pôr as setinhas em cima, não esquece de colocar as barrinhas. Continua aí copiando. Lucas, Lemuel, Leonardo, certo? Pode copiar tranquilo. Cauê. Quando vocês terminarem, aí vocês me avisam, tá certo? Então, eu já vou pôr a presença do Lucas Gomes. Estou pondo a presença da Joana. Joana já tinha posto presença.
do João Vitor, já estou pondo a presença do João Vitor Santos, do Lucas Gomes, do Lemuel, do Leonardo e do Cauê. Pessoal, verifiquem se vocês estão colocando as setinhas e as barrinhas em tudo, tá certo? Estênio, está presente, Estênio? Estênio está por aí? Está conseguindo copiar, Estênio? Ou está tirando print, Estênio? Está copiando, né, Estênio? Vê se tem setinhas aí no seu caderno, Estênio, bonitinhas. Vê se está colocando todos os valores certinhos para a gente poder terminar esse exercício, porque a gente não terminou ele até agora. A gente só calculou as componentes. Sofis, cadê você, Sofis? Dá um oi pra gente. Aí, salve, salve, Sofia. Copiou, Sofia? Obrigada, João. Tá entendendo o que eu tô falando, Sofia? Verifica aí, Sofia, no seu caderno, se você pôs certinho em cima de todas as letrinhas que precisam, se você pôs a barrinha do módulo onde precisa, dá uma verificada geral no que você está copiando. Se você tirou print da tela, coloque tudo num caderno de física, Sofis. Obrigada, Lucas. Porque pode ser que eu peça para deixar o caderninho lá na escola algum dia desses para eu dar uma olhada, tá? E aí, se eu pedir para levar o caderninho na escola, não vai poder deixar o celular com os prints, né? Vai ter que deixar o caderninho para eu ver. E aí, se não tiver nada anotado no caderninho, vai ser um probleminha para nós. Então, caderninho de física, bonitinho, com todas as anotações, não precisa ser colorido, né? Não precisa ter uma letra feia igual a minha que está aqui, pode ser uma letra bonita no caderno. Pessoal, posso apagar? Apagar não, subir a tela, porque eu não vou apagar isso aí não, se eu apagar isso, eu não continuo a resolução do meu exercício. Então, ó, eu vou subir a tela, tá? Eu vou subir a tela até sumir com meus dados. Eu vou deixar o meu esboço e as minhas contas. Por que eu estou deixando o esboço e eu estou deixando as contas? Porque agora eu vou trabalhar com esse esboço que está aqui, ó, do lado esquerdo. Como é que eu vou trabalhar com esse esboço? Vejam, eu tenho aqui no meu esboço 2 vetores no eixo X. Quem são os meus 2 vetores no eixo X? É a minha componente AX e a minha componente BX. AX e BX são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou achar uma resultante no eixo X. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Então, eu vou pegar o AX e vou somar com o BX. De tal forma que a minha resultante em X, ela vai ser 7 centímetros, mais os 4 centímetros que eu tenho ali. Se não quiser colocar a vírgula e o zero, não precisa. Eu aqui não estou preocupada com a quantidade de algarismos significativos, não, tá? 7 mais 4, 11. Vou desenhar aqui do lado direito um vetor na horizontal, outro esboço, apontando para a direita, porque para a direita, na minha figura, o AX e o BX estão para a direita. E esse vetor eu vou chamar de vetor RX. É um esboço, de novo. Entre parênteses, quanto é que ele mede? Ele mede 11 centímetros. Deixa aí o esboço. Espera aí que eu vou pôr esse RX e os 11 centímetros aqui para baixo. Espera lá. Então, tá aqui no meu esboço, RX, que mede 11 centímetros.
Agora, eu vou olhar o que eu tenho na direção Y. Vou lá no esboço lá de cima de novo. Na direção Y, eu também tenho dois vetores na direção Y. Estou aqui em cima, ó. Direção Y. Na direção Y, eu vou achar um vetor RY, só que AY e BY são vetores de mesma direção em sentidos opostos, ó. O AY aponta para cima e o BY aponta para baixo. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio. Do maior, eu tiro o menor. Quem é o maior? É o AY. Então, eu vou escrever aqui, ó, AY primeiro. Menos, porque está em sentido oposto, o BY. Quanto mede o AY, quanto mede o BY. O AY mede 7. O BY mede 6,8. Então, o meu vetor RY, ele é bem pequenininho, ó. Ele é 7 menos 6,8, o que vai me dar 0,2. Para onde está esse meu vetor que mede 0,2? Ele está na vertical para cima ou ele está na vertical para baixo? Eu tenho que olhar qual que é o maior. O maior é o AY. O AY aponta para cima, então meu vetor RY vai apontar para cima. É um esboço, gente. Essa figura que eu estou fazendo aqui do lado direito, é óbvio que esse vetor que eu desenhei aqui, que eu estou chamando de RY agora, não tem 0,2, olha o outro tem 11. Como é que 11 tem aí 5 centímetros e 0,2 tem 1 centímetro? É só um esboço, tá? Para eu saber onde está o meu vetor R. Vejam que Rx e Ry estão unidos origem com origem. Então, eu vou traçar a regra do paralelogramo, passar paralelas nas extremidades do meu vetor, e vou achar aqui no meu esboço o meu vetor R. Ok? Façam isso aí no caderninho de vocês. Coloquem que isso é um esboço, tá? Se é um esboço, eu não estou seguindo nenhuma escala. Esboço. E é com esse esboço aqui que eu vou trabalhar agora, tá bom? Eu não terminei o meu problema. O meu problema era o vetor R. Eu já sei que o meu vetor R é na diagonal, o meu vetor R é para cima e o meu vetor R está para a direita. Mas quanto vale o módulo do meu vetor R? O módulo do meu vetor R, ao quadrado, ele vai ser o módulo da componente Rx ao quadrado, mais o módulo da componente Ry ao quadrado. Então, o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser, olhando no esboço, o Rx é 11 ao quadrado. Calculei ele aqui, ó. Tá aqui, o Rx é 11. Mais o meu Ry. O meu Ry é 0,2 ao quadrado. Eu calculei o Ry, tá aqui, ó. Ou então eu vou lá e olho no esboço, quanto vale o Rx, quanto vale o Ry. O esboço, ele me ajuda a localizar os valores que eu preciso, por isso que eu sempre faço um esboço. 11 vezes 11, que é 11 ao quadrado, vai me dar 121. Então, isso aqui é o 11 ao quadrado. Mas, agora eu vou fazer o 0,2 ao quadrado, que é 0,2 vezes 0,2, o que vai me dar 0,04. É claro que quando eu somar 121 com 0,004, esse 0,04 aí vai acabar ficando meio que insignificante para mim, tá? Estou subindo um pouquinho mais a minha tela. Eu preciso agora da raiz quadrada de 121
1,04. Aqui, eu nem vou pegar a calculadora, tá, gente? Eu já vou dizer assim, que a raiz quadrada de 121,04 é aproximadamente o valor da raiz quadrada de 121, né? Esse 0,4 aqui não vai fazer muita diferença para mim, não. O que vai ser aproximadamente 11 centímetros. Se quiser tirar o valor da raiz quadrada na calculadora, a raiz quadrada de 121,04, ela dá 11,0018. Eu não vou ficar dando a resposta com tantos algarismos assim. Quem se sente incomodado em fazer a aproximação, então pode deixar o resultado da raiz, não tem problema. É 0,4 ou 0,04? 0,2 vezes 0,2 é lá em cima que você está falando? Eu errei a conta? Você É colocou 0,04. 1 vezes 0,4. É 0,04. O 0,2 vezes 0,2, né? 0,2 ao quadrado. É 0,04. Que aí, quando eu somo com 121, me dá 121,04. Que aí, se eu tirar a raiz disso, raiz de 121, vou até tirar na calculadora de novo, 0,04 dá 11,0018. Que aí eu aproximo para 11. Tá ok? Mas não dá 11,2, Fabrício. Eu não posso fazer 11,2. Não pode somar o 11 com o 0,2, pelo amor de Deus, tá, Fabrício? Você tem que fazer o 11 ao quadrado, depois você tem que colocar o 0,2 ao quadrado e só depois fazer a soma, Fabrício, tá? Não faça a soma para depois elevar ao quadrado, que dá errado. Segue aí as regrinhas da matemática, né? Primeiro a multiplicação e divisão, depois a soma e subtração. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, por isso você tem que fazer essa continha primeiro, tá? Conserta aí no caderno, Fabrício. Sempre vai Professora, cair era em pra ter dado uma. Pitágoras. Fala. Era pra ter dado uma conta, tipo, de uma folha? Ah, sim, porque eu fiz bem detalhado. Ah, tá. Ah, o seu da lista, se você for fazer bem detalhado, vai dar 5 folhas. É isso que eu tava vendo, porque eu fiz o 1, daí eu fiz o 3, e quando eu fui fazer o 2, eu queria perguntar pra vocês se precisava colocar todos os detalhezinhos, escrever agora a regra do polígono, agora a regra do paralelogramo. Não precisa, tá? Ok. Ali eu quero só a representação dos vetores para ver se você sabe organizar os vetores no papel. Então, o desenho eu tenho que ter. O cálculo uma vez só, no 2, por exemplo. Não precisa fazer o cálculo 2 vezes, não. E não precisa dizer, estou usando Pitágoras, tal letra hipotenusa. Aqui eu estou fazendo detalhe. Você vai ver que o próximo que eu fizer, eu não vou fazer tão detalhado igual tá esse aí, não. Vai dar Não, coisa de... eu só coloquei, tipo, R igual a mais B, regra do polígono, e daí eu fiz a conta embaixo. Sim. Ok, tranquilinho. Tá? Beleza. Pessoal, seguindo aqui a chamada, enquanto tem gente copiando, o Emanuel José está presente? Eu sei que o Emanuel Conceição está. Mas e o Emanuel José? Tá aí? Beleza, Emanuel. Tá copiando, né, Emanuel? Copia aí direitinho, copia tudo. Eu vou fazer mais exemplos. Cadê o Felipe? Felipe tá aí? Bom dia, Felipe. Vamos acordar, copiar tudo bonitinho no caderno, Fê. Ok? Francine, está presente, Professora, Francine? Fala. naquele BY igual a 8 vezes 160, aquilo não deveria ser 30? 130 no BY? Não, é sempre o ângulo com eixo X. É sempre o ângulo de baixo, Ah, tá. tá? Não o ângulo Eu de teria que cima. somar. Entendi. É só o ângulo de baixo, tá? Francine tá aí.
Tá copiando, né, Francine? Ótimo, Francine. Confere aí se tem todas as setinhas em cima das letrinhas, Francine, por favor. Giovana, cadê a Gi? Giovana, cadê você, Giovana? Acorda, Giovana, fala um oi para nós. Cadê a Gília? Gil, cadê você? Presente. Ok, Gil, tá copiando, Gil? Já terminei. Que bom, você entendeu o que eu fiz, Gil? Eu me perdi um pouquinho no começo. Quando você começou a usar a tabela, eu me perdi um pouquinho. Tá, joia. Então, eu vou fazer mais um. Qualquer coisa, se você se perder, você já me para e pergunta na hora, tá, Gil? Tá bom. Tá joia? Para não ficar perdida aí, não. Tá? Vê se pôs as setinhas em tudo, Gil. Sim. Então, tá ok. Vamos lá, vamos seguir aqui a chamada. Cadê a Gi? Giovana, cadê você? Giovana não apareceu. Giovana não veio assistir a aula hoje. Jamile, cadê você, Jamile? Fala um oi pra nós, Jamile. Aê, Jamile. Começou a lista, Jamile? Ainda não, Jamile. Agora vai correr contra o tempo, Jamile. Tem bastante coisa para fazer naquela lista. Vamos começar, Jamile. Não vamos perder tempo, não. João Marcos, cadê João Marcos? Bom dia, João. Tá copiando, né, João? Copiou. Pessoal, alguém ainda copiando a tela ou eu posso apagar? Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim no chat. Se ninguém colocar um ponto, eu sei que eu posso apagar. Ícaro, vai lá, Ícaro. Rapidinho, dá uma acelerada aí, Ícaro. O João Vitor Morazi está presente? Me avisa quando você terminar, tá, Ícaro? João Vitor, começou a lista, João Vitor? Ah, hoje você termina, então, essa lista tarde, se tiver um tempinho, João. Já aproveita que tô explicando agora e já faz a lista. Que beleza, isso aí. O Josias está presente? Ok, obrigado, Ícaro. Josias está presente. Joia, Josias, já começou a minha lista, Josias? Como não, Josias? Se você falar que você está se dedicando mais às aulas de matemática, eu vou ficar magoada. Josias, tem que fazer a lista de física, Josias. Não bobeia, não. Tá bom? Vamos começar essa lista. Já estamos aqui na quarta-feira. Pessoal, estou pondo mais um exemplo aqui na lousa, tá? Estou desenhando um eixo Y, vertical para cima. Estou desenhando um eixo X, horizontal para a direita. Estou desenhando um vetor A. O meu vetor A forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Estou colocando aqui do lado esquerdo, ali no segundo quadrante. Ai, como eu tô torta, meu Deus. Vou colocar aqui um vetor B no quarto quadrante. Vou dizer que o vetor B está formando um ângulo de 60 graus com o eixo X, tá? Estão unidos aí todos na origem do meu plano cartesiano.
Não vou deixar de pôr aqui do lado, ó, a tabelinha de seno e cosseno, mas vocês coloquem ela num lugar que fique acessível para vocês, tá? Eu tô pondo aqui, mas vocês não precisam pôr ela aí do ladinho de vocês, não, em todos os exercícios. Cachorrinho. Não precisa pôr ela. Só um minutinho que eu vou tentar fazer meu cachorrinho ficar quietinho. Para, meu amor. Deixa o cachorro da rua latir. Opa, desculpa aí, sumiu a tela. Esbarrei aqui no computador. Então, eu pus a tabelinha aqui do lado só para vocês saberem de onde eu estou pegando as coisas, tá? Não vou fazer com todos aqueles passos a passos anteriores. Estou dizendo para vocês aqui nos meus dados que o meu vetor A, ele mede 4 centímetros. Estou dizendo que o meu vetor B, ao invés de centímetros, eu vou dizer que o meu vetor 4 mede 4 unidades. Vou pôr a letrinha U aqui. E o meu vetor B mede 5 unidades. Uma letrinha U ali. E eu quero um vetor R. E o meu vetor R é o meu vetor A mais B. Depois eu faço com um C. Por enquanto, vamos só manter A e B, tá? Então, esses são os meus dados. Como que eu resolvo esse exercício? Eu vou lá na pontinha do meu vetor A, desço uma linha na vertical e desenho a minha componente AX. Tá? Tá aqui, ó, AX em vermelho. Devia ter pedido canetinha para vocês lá no material de física, né? Ano que vem eu vou pedir. Aqui tá AX. Vou fazer um esboço aqui embaixo, ó. Esboço. Aqui tá o meu AX. Só um esbocinho. Da pontinha do A, uma linha na horizontal, até encostar no eixo Y. Aí eu vou ter aqui a minha componente AY. Vou lá no meu esboço, vou desenhar na vertical para cima a minha componente AY. Então, eu não tenho mais AX, eu não tenho mais A, eu tenho AX e AY. Se eu somar o AX com o AY, eu volto no meu vetor A. Mas não é essa a ideia, não. A ideia é achar as componentes, não somar as componentes. Então, tá aqui no meu esboço esses dois. Agora, eu vou lá no B. Vou fazer a mesma coisa para o B. Vou na pontinha do B, descer uma linha na vertical, até encostar no eixo X, e eu vou dizer que eu tenho aqui, para a esquerda, a minha componente BX. Vou lá no esboço e vou pôr, ó, tem algo para a esquerda, não fiz cálculo ainda, então não sei se é maior ou se é menor. Vou deixar só um esbocinho aqui, ó. O BX está para a esquerda. Da pontinha do meu vetor B, na horizontal, eu encosto no eixo Y. Onde eu encostei no eixo Y, eu vou desenhar aqui, ó, a minha componente BY. Precisa desenhar aqui? Não, se quiser já faz esboço direto, ó. Tem um BY para cima, tem um AY para cima, tá? Não precisa ficar desenhando exatamente nessa figura inicial que eu propus. Pode pôr já direto no esboço, se vocês quiserem, tá? Por enquanto, eu só desenhei as componentes. Agora, eu preciso achar uma componente, uma resultante no X, preciso achar uma resultante no Y, para depois juntar essas duas resultantes, do X e do Y. Então, agora eu vou fazer as contas. Que contas que eu vou fazer? Eu vou achar o meu AX. O meu AX, ele é o A vezes o cosseno do ângulo. Lembra que eu pedi para destacar essa equaçãozinha? Então, vamos destacar essa equaçãozinha, porque é ela que a gente vai precisar. AX é A cosseno do ângulo,
E se eu quero o BX também, quem é o BX? O BX é o B cosseno do ângulo. Aí, se eu tivesse um vetor C, eu teria um CX, que seria C cosseno do ângulo. Quem é o meu vetor A? Vou lá nos meus dados. Nos meus dados, o meu vetor A mede 4. Qual é o ângulo do A? Olha na figura. O A forma 30 graus com o eixo X. Então, eu vou precisar do cosseno de 30. 4. Cosseno de 30. Eu vou olhar na minha tabela. Cosseno está aqui. 30 está aqui. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, olhei na minha tabelinha, achei o cosseno de 30. Então, eu fico com 4 que multiplica... Opa, lá em cima. 4 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Vou simplificar aqui, ó. 2 raiz de 3. Eu falei para vocês que eu estou considerando raiz de 3, 1,7. Então, ó, estou considerando raiz de 3, 1,7. Estou considerando raiz de 3, 1,4. Só para eu não ter que ficar fazendo continhas com a raiz quadrada lá no final, porque eu sei que vai aparecer uma soma para mim, tenho que levar ao quadrado ali no final, aí tem a raiz, eu posso me atrapalhar. Então, eu troquei a raiz de 3 por 1,7. E aí, eu fiquei com um AX, que é 2 vezes 1,7, que vai me dar 3,4 unidades. Vou aqui no meu esboço, ó. Do lado do AX, eu vou pôr 3,4. Isso me ajuda na hora que eu for juntar. Agora eu quero o BX. Quem é o BX? Vou olhar aqui, ó. B. O B mede 5. 5 cosseno do ângulo. Qual ângulo? Olha lá na figura. O B está formando um ângulo de 60 graus. Olhou na figura, viu que era 60? Então, você vai fazer 5 vezes o cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Vamos olhar na tabela. Cosseno 60 é meio. Cosseno de 60 sendo meio, vai ficar 5 vezes meio. E 5 vezes meio vai me dar 2,5. 2,5 unidades. Então, eu já sei o AX, já sei o BX. Eu posso já achar o meu RX. Como é que eu acho o meu RX? AX e BX são vetores de mesma direção em sentidos opostos. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio. Do maior, eu tiro o menor. O maior é o AX. O menor é o BX. Então, eu vou ter os 3,4 que eu calculei aqui, que aparece aqui, 3,4, menos o meu BX, que é o 2,5, que eu pus aqui, ó, 2,5. Agora eu tenho que fazer essa continha. Quanto dá 3,4 menos o 2,5. E além de fazer a continha, eu preciso saber para que lado está o meu RX. Então, o 3,4 menos o 2,5 vai me dar 0,9. 0,9 para onde? Vamos olhar. O AX é maior. Se o AX é maior e o AX está para a direita, o meu RX, estou pondo aqui, ó, meu RX, ele é para a direita e ele mede 0,9. Tá? Eu fiz para o X. Agora eu vou fazer para o Y. Então, para o X, qual foi a expressão que eu usei para o X? Para o X, eu usei AX, BX. Lembrando que se é com X, é cosseno.
Agora eu vou calcular AY e vou calcular BY. Como é que eu calculo AY e como é que eu calculo BY? Como é a outra expressão. Então, o AY é o A vezes o seno. Então, é A vezes seno. Quem é o meu BY? É o B vezes o seno. Agora, vamos pegar lá nos nossos dados. Quanto vale o A? Voltei lá nos dados, o A vale 4. Seno é o seno de qual ângulo? Vamos olhar na figura. O A está com ângulo de 30 graus. Então, aqui é o seno de 30. Vou olhar na tabela. Quanto vale o seno de 30? Na tabela, seno de 30 é meio. Se o seno de 30 é meio, ali na minha tabela, vai ficar 4 vezes meio. O que vai me dar um AY que mede 2 unidades. Vou guardar essa informaçãozinha. Vamos calcular o B e Y. Vamos lá nos dados. Quanto é o B? O B é 5. É o seno. É o seno de qual ângulo? Vamos olhar lá na figura. O B é um ângulo de 60. Então, vai ficar 5 vezes o seno de 60. Vou na tabela. Seno de 60. É raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ficar com 5. Vou subir um pouquinho só minha tela. O 5 multiplica, portanto, raiz de 3 sobre 2. Lembra que eu falei, estou usando raiz de 3 igual a 1,7. Então, vai ficar 5 vezes 1,7 dividido por 2. Tá? Já vão notar, dá 8,5, né? Dividido por 2 vai dar 4,25. Então, 5 vezes 1,7 dividido por 2 e deu 4,25 unidades. Agora eu vou olhar o que eu vou fazer com esses vetores. BY está para cima, AY está para cima. Então, eu já vou achar o meu vetor RY. Onde é que está o meu vetor RY? Como é que eu calculo ele? O AY e o BY estão para cima. Se o AY e o BY estão para cima, o meu vetor RY vai ter que estar para cima também. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Eu não coloquei aqui no esboço, deixa eu colocar. O AY eu calculei, deu 2. O BY eu calculei, deu 4,25. Como eles têm mesmo sentido, eu vou somar os dois. Eu vou somar 2 com 4,25. O que vai me dar um RY que vale 6,25. Lembrando, esse meu RY vai estar na vertical para cima, porque tanto o meu AY quanto o meu BY estão na vertical para cima. Tá? Eu já terminei o exercício? Não, não terminei o exercício. Eu tenho um RX para a direita, que mede 0,9. Eu tenho um RY para cima, e esse meu RY, ele mede 6,25. Eu uni origem com origem, eu vou traçar a regra do paralelogramo e vou achar o meu vetor R. Quem é o meu vetor R? É um vetor na diagonal, direita para cima, e o módulo dele? Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Quanto vale o Rx? 0,9. Quanto vale o Ry? 6,25. Primeiro, eu vou fazer os quadrados, certo?
Então, eu vou começar fazendo o quadrado de 0,9, o que é 0,9 vezes 0,9, que vai me dar 0,81. Depois eu vou fazer o 6,25 ao quadrado, que é 6,25 vezes 6,25, o que vai me dar 39,06 aproximadamente. Agora eu vou pegar esse meu resultado de 39,06 e vou somar com o meu 0,81. Eu vou fazer aquela sominha. Vou somar isso aqui, ó. O meu vetor R, portanto, vai ser a raiz quadrada de 39,87. Aproximadamente esse valor, tá? Se eu quiser, eu tiro da raiz. Se eu não quiser, eu deixo na raiz. Tirando a raiz de 39,87, dá para aproximar para a raiz quadrada de 40, se quiser, né? A raiz quadrada de 39,87, ela é 6,3. Então, o módulo do meu vetor R vale 6,3 unidades. Terminei o exercício? Agora sim. Tenho a representação do vetor R? Tenho a representação do vetor R. Ele é diagonal, direita para cima, e ele mede 6,3 unidades. Tá? Coloquem aí a resolução no caderno de vocês e vamos fazer mais um exemplo. Lívia está presente, Lívia? Põe um S para mim no chat, Lívia, se você estiver na aula. Ok, Lívia. Copia a luzinha, Lívia. Vê se não está esquecendo de pôr as setinhas. Lívia, organize o seu caderno de uma maneira que você entenda depois, se você precisar rever, tá? Lucas Masson está presente, Lucas. Joia, tá copiando, Lucas? Ou tá tirando print? Ótimo, Lucas. O Lucas Rodrigues está presente? Ok. Continua copiando a tela, Lucas. Capricha nesse caderno, Lucas. Matheus Alexandre está presente? Matheus Alexandre, cadê você? Não está aí? Raeli. Raeli está presente? Ok, está copiando, né, Raeli? Então, ótimo. Vamos deixar o caderninho de física organizado. Pessoal, com esses dois exemplos, já é possível de resolver a lista inteira agora. Então, lembrem-se, tem que decompor em AX, AY, BX, BY. Se tiver um vetor C, em CX, CY. Se tiver um vetor D, em DX, DY. Tudo que estiver no eixo X, vocês vão juntar. Quando a gente diz juntar, não pode esquecer que vetores de mesma direção e mesmo sentido soma, vetores de mesma direção e sentidos opostos subtrai. Vai achar uma resultante para o X, vai achar uma resultante para o Y, e depois que achar o Rx e achar o Ry, aplica o teorema de Pitágoras para achar a resultante final. Tá? Sempre que eu pedir a resolução por decomposição de vetores, tem que fazer desse jeito. Nossa, mas eu podia fazer usando a equação da lei dos senos? Pode, mas eu não vou falar por enquanto da equação da lei dos senos. Tá? Nem lei de senos, nem lei de cossenos. Por enquanto, eu só estou falando o que é um seno e o que é um cosseno. Não estou falando das leis que eu uso para eles. Mas poderia. Seria mais rápido? Sem dúvida. Mas vocês precisam saber fazer decomposição de vetores. Mecânica aplicada vai exigir que vocês saibam fazer decomposição de vetores. Eu não sei que a professora acabou pela tarde, então falou. Você não perguntou?
Você não viu a página? Não é, eu postei a foto. Então pega outra. Não sei qual Tá lá é. no armário, procura. Tem uma verde lá. Começou agora a sua aula de inglês, filho? Mas esse cara não mexe. Não, não é. Só um minutinho que eu vou descer. Pessoal, só um minutinho que eu vou descer para ajudar o meu filho. Eu já volto, enquanto isso, copia a tela. Tudo bem? Qualquer coisa tira a foto e depois a gente copia, tá, filho? Mas fique certinho aí. Tá bom? Você for, Gabriel? Recolhe aqui pra mim, por favor. Principalmente isso. Eu sei, mas estão sugerindo aí. Pronto, pessoal, voltei. Thiago, 3 assistindo. 3 aqui online ao mesmo tempo. Complicado, viu? O pior é minha filha de 8 anos lá embaixo tendo aula de inglês online. E a professora dele não colabora muito, então é meio complicado. Né? 8 anos fazendo aula online de idiomas. É difícil, viu? Quando começa a educação física, então minha casa vem para baixo, Thiago. É difícil. Pessoal, copiaram a tela? Posso pôr mais uma situação? Se tem alguém copiando, põe um pontinho para mim no chat. Michele, tá copiando. Dá uma aceleradinha aí, Mi. Para a gente poder fazer mais um exemplo. Você me avisa quando você terminar, Mi? Para eu poder prosseguir. Não ficou tão menor quanto a resolução anterior, né? Mas aqui eu estou pondo tudo numa linha só para conseguir me organizar. Alguns resolvem melhor por colunas, outros resolvem melhor por linhas. Aqui eu fiz tudo que era X primeiro, tudo que era Y depois. Na resolução anterior, eu decompus todo o A, calculei as componentes do A primeiro. Depois eu decompus o B, calculei as componentes do B primeiro. Aí cada um vai criando o seu jeitinho para resolver, ok? Façam esboços, os esboços ajudam vocês a se situar, né? Colocam desenhinhos para onde está o AX, o AY, coloca ali dentro de parênteses os valorezinhos para vocês não se perderem quando estiver fazendo as contas. Os esboços ajudam. Podemos prosseguir, Michele? A aula vai até 9h10, né? Ok. Vou pôr mais uma situação aqui, ó. Estou apagando a nossa tela. Limpei a tela. Nessa próxima situação, talvez não dê tempo da gente concluir ela hoje, mas eu acho que a gente tem mais uma aula essa semana ainda, né? Temos uma aula na sexta-feira. Então, coloquem aí eixo X, eixo Y, por em azul, vetor A, 60 graus. Vetor B, vou pôr aqui, ó, nesse quadrante aqui, o vetor B. Está no terceiro quadrante, o meu vetor B. O meu vetor B também está formando 60 graus do lado de cá. Aí eu vou pôr um vetor C, gente, exatamente em cima do X. Aqui está, em amarelo, um vetor C. Agora é ABC. Opa, que era em amarelo. O que vai acontecer com esse meu vetor C que está aí, ó, em cima do eixo X?
eu não vou decompor ele, né, gente? Por que motivo eu não vou decompor o meu vetor C? Se ele está em cima do eixo, ele já é todinho uma componente. Nós só vamos decompor vetores que formam ângulos com o eixo X. Eu pus um X aqui. É só C aqui. Dados. Quais são os nossos dados? Vamos lá. Sem dados eu não resolvo. Módulo do A, 10 unidades. Módulo do B, 8. Módulo do C, 9. Eu quero um vetor R, que é A mais B mais C, por decomposição. Aqui eu não vou pôr mais a tabelinha aqui do lado de seno e cosseno, tá? Mas saibam que eu estou usando a tabelinha para resolver aqui os meus exercícios. Embora eu não esteja colocando ela na minha tela, vocês têm a tabelinha aí do lado de vocês, em algum lugar. Coloquem essa tabelinha, tá? Para vocês consultarem se vocês não souberem o seno e o cosseno. Põe na capa do caderno de física, põe aí em algum lugar essa tabelinha para vocês consultarem, ok? Vou começar a resolver. Se você achar o valor de AX, você já encontrou o vetor C? Não, senhor. O vetor A mede 10 e a componente AX é 10 vezes o cosseno de 60. Tá? O vetor C, eu já vou juntar ele com AX e com BX. Então, precisa calcular tudo antes de juntar. Não dá para concluir que o AX é o C. Tá certo, João? Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o meu vetor A. Se eu não quiser, eu não preciso usar a figura. Eu sei que o A vai ter uma componente, ó, já posso fazer o esboço direto. O meu A tem uma componente aqui, ó, AX, e o meu A tem uma componente para cima, AY. Todos concordam comigo? Que se eu for lá na minha figura e descer do A na vertical e encostar no X, eu vou ter aqui embaixo a minha componente AX, em azulzinho claro, e se eu traçar aqui na horizontal, eu vou ter aqui, ó, a minha componentezinha, a Y, já desenhei já no esboço. O B, vamos decompor o B. Se a gente for decompor o B, ó, vai ter uma componentezinha do B para a esquerda, no X. Então, no B para a esquerda, eu tenho BX. E para baixo, eu tenho BY. Vejam se vocês conseguem enxergar que o BY, ó, tá para baixo. Aqui está minha componente BY. Tem um BX para cá, tem um BY para baixo. O vetor C eu não vou decompor. Por que o vetor C eu não vou decompor? Porque o vetor C já está inteirinho no eixo X. Olha o meu esboço como está agora, gente. Que bonitinho que está o meu esboço. Ao invés de eu fazer um monte de rabisco lá em cima, eu desenhei aqui um esbocinho. Tá? A Y para cima, que ó, é um vetor que está na direita para cima. Então, eu tenho que ter uma componente no X para a direita, uma componente no Y para cima. O meu vetor B, ele é diagonal, esquerda para baixo, significa que ele tem uma componente no X para a esquerda, uma componente no Y para baixo. O meu vetor C está todinho no eixo X. Tem um esboço? O que eu preciso? Você precisa do AX, você precisa do BX. O que mais que eu tenho no eixo X? No eixo X eu tenho BX, AX e C. Então, eu preciso saber quanto mede o AX, preciso saber quanto mede o BX e preciso saber quanto mede o C. O C eu já sei, o C é 9. E BX? BX é B
cosseno do ângulo. E a x? A x é a cosseno do ângulo. Tem o valor do A? Tem o valor do B? Tenho. Quanto vale o A? O A vale 10. Quanto vale o B? O B vale 8. Então, no lugar do 10, no lugar do A, eu tenho 10, no lugar do B, eu tenho 8. Cossenos. Cossenos de quais ângulos? Olha na figura. Embaixo do A é 60. Embaixo do B, ó, entre o B e o X, é sempre entre o B e o X o meu ângulo, tá? Olha onde está o eixo X, ó, entre o B e o X, também é 60. Sei quanto vale o cosseno de 60? Sei, porque eu tenho uma tabelinha. E aí eu consulto essa tabelinha e eu sei que o cosseno de 60 é meio. Daqui eu tiro 5. Daqui eu tiro 4. Vamos lá no esboço. A x é 5. Bx é 4. E o C é 9. Vejam, para a direita está a x e C. Então, o AX e o C eu vou somar. Vou ter uma resultante em x que vai ser AX mais C. Estou somando os dois. Ah, mas tem o BX para o outro lado. Se o BX está para o lado oposto a essa soma, então eu vou subtrair o BX. Quem é a minha resultante em x? Quanto vale o AX? 5. Quanto vale o BX? 4. Quanto vale o C, né? O C vale 9, perdão. A x é 5, o C é 9 e o BX, 4. Meu vetor RX, portanto, vai ser 5 mais 9, 14, menos 4, 10. Para onde aponta esse meu vetor RX? Se eu olhar na minha figura, ó, a x e c juntos dão 14. E o B, que está para o lado oposto, é 4. Então, o AX e o C juntos são maiores do que o BX. Então, meu vetor RX, ó, seria um vetor que estaria para a direita. Módulo dele, coloca ali entre parênteses, é 10. Só para a gente lembrar. Agora, eu preciso ver no eixo Y. No eixo Y, eu vou ter que usar a expressão para Y. A Y, BY. O C não tem nada no Y, então só os dois. O C está todinho no X. Quem é a Y? É A vezes o seno do ângulo. Quem é BY? É B vezes o seno do ângulo. Quanto vale o A? Olha lá nos dados. 10. Quanto vale o B? Olha nos dados. 8. É o seno de que ângulo? Vamos olhar na figura. No A é 60. No B, na minha figura, 60. Vou consultar minha tabelinha. Quanto vale o seno de 60? Olhando na minha tabelinha, eu sei que o seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Daqui eu simplifico. O 10 com o 2 vai ficar 5 raiz de 3. Daqui eu simplifico o 8 com o 2, vai me dar 4 raiz de 3. Quer trabalhar com a raiz? Trabalha com a raiz, não me incomodo. Mas eu prefiro trocar essa raiz de 3 por 1,7. Então, eu vou ficar com 5 vezes 1,7, o que vai me dar um AY, que vai ser 8,5. Depois, eu vou fazer 4 vezes 1,7. E 4 vezes 1,7 vai me dar 6,8. Para onde está a minha resultante em Y? Eu preciso de uma resultante em Y. Quando eu olho a figura, é um para cima e um para baixo.
AY está para cima, BY está para baixo. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Quem é o maior? O AY. Quem é o menor? O AY é o 8,5. O BY é 6,5, 6,8. Então, é AY, que é maior, menos o BY. Isso é 8,5 menos 6,8. 8,5 menos 6,8, já estou terminando a aula, tá, pessoal? Só um minutinho. 8,5 menos 6,8 vai me dar 1,7. Para onde esse 1,7? Quem é o maior? O AY. Então, eu vou ter uma resultante em Y para cima, porque o meu AY está para cima, medindo 1,7. Terminei o exercício? Não, eu não terminei o exercício. Por quê? Porque eu preciso juntar o Rx com o Ry. Mas a minha aula acabou. Porque agora são 9h10. E a minha aula vai até, deixa eu olhar aqui, minha aula vai até 9h10 só, né? É isso? É. Aí eu tenho outra aula agora que é com o terceiro ano, ok? Eu vou tirar uma foto dessa lousa para eu saber onde eu parei na aula para poder continuar com vocês, tá? Mas quem quiser, continua em casa. Agora é fazer o Rx ao quadrado, mais o Ry ao quadrado e tirar a raiz. O Felipe está com uma dúvida. Deixa eu olhar aqui. Você pode pedir ajuda para o monitor, Felipe, mas nós temos uma aula na sexta-feira. E nessa aula de sexta-feira, eu vou começar a conferir com vocês as respostas da lista, tá? Para ver se vocês estão chegando nas respostinhas certas. Então, já calcula, deixa a lista bem encaminhada, porque aí na sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Tá certo, Fê? Para vocês encerrarem e poder mandar ela para mim bonitinha no Classroom. Pessoal, nos vemos então na sexta-feira, na primeira aula. Até mais, eu vou terminar aqui a gravação. Quem puder, tira print da tela agora e depois termina de copiar no caderno. Tchau, tchau, gente. Até sexta-feira. Tchau, professora. Até sexta-feira. Tchau, gente.